Previsões do GP de Las Vegas de 2025. Vídeo saindo um pouco mais tarde que o habitual, até pra combinar ali, né, GP mais tarde. Então vamos sair com o vídeo um pouco mais tarde. Brincadeiras à parte, óbvio. Teve nessa manhã de quinta-feira, caso você não saiba, eu tenho também o Clube do Fute, que é um canal que eu falo de futebol. Daí teve sorteio da repescagem da Copa do Mundo, então eu tive que dar uma atenção maior em particular ali. Como não tinha nenhuma sessão de fato, preferi jogar o vídeo de previsões um pouco mais pra tarde, mas ele não falta, o vídeo tarda, mas ele não falha, e cá estamos pra falar sobre o GP de Las Vegas de 2025, que antes mesmo de começar já tá rolando uma resenha muito grande com ele, por conta das pancas de chuva que estão caindo lá na região de Las Vegas. No meio de um deserto está caindo chuvas que estão alagando completamente as ruas, né? Bem no final de semana do GP de Fórmula 1. É inacreditável um negócio desse, é realmente inacreditável. Ao que aparenta, no domingo de corrida não vai ter nenhum problema, a corrida não vai ter nenhum problema climático. No sábado de corrida, eu vou falar domingo toda hora, né, mas essa corrida acontece no sábado, no Brasil, na madrugada de sábado para domingo, 1 da manhã, se eu não estiver enganado, é a largada. Mas nesse horário não tá previsto de acontecer nada. Agora, na classificação, que vai ser na madrugada de sexta para sábado aqui no Brasil, tem possibilidade de chuva. Tem possibilidade de chuva e, dependendo da força da chuva, não se sabe se vai dar tempo de limpar tudo pra que tenha a classificação, e daí pode ter alteração de horário, como foi no GP do Brasil do ano passado. Mas aí é tudo especulação, né? Temos que esperar pra ver. A gente só sabe que começou com muita resenha antes do GP começar. E assim, até no deserto não tá faltando água hoje. E onde não pode faltar água também é na sua garrafinha. Como eu sempre falo, bebam água. E você pode fazer isso agora com as maravilhosas garrafas da coleção Senna da Gol Case, que estão em promoção por conta da Gol Black, que tá rolando durante todo o mês de novembro lá no site da Gol Case. Tem várias garrafas lindas tematizadas da coleção Senna, tem de automobilismo em geral também. E não só garrafas, tem capinha pra celular, você tem copo térmico, tem vários tipos de produtos disponíveis lá no site da Gol Case, tudo em promoção por conta da Gol Black. E você ainda pode garantir mais desconto, além dos descontos que já estão acontecendo por conta da Gol Black, se você usar o cupom CLUBEF1. Qualquer compra acima de R$ 99 que você usar o cupom CLUBEF1, você já garante mais desconto em cima do desconto que tá rolando. Então é desconto em cima de desconto, aproveitando aí a Gol Black. Não deixa de conferir, tem muitas garrafas legais, principalmente ali as da coleção Senna, que eu acho todas maravilhosas, e que você pode personalizar com o seu nome. Então você pode deixar elas ainda únicas e exclusivas só pra você. O link pra conferir a Gol Black tá no comentário fixado. Não deixa de olhar as promoções lá no site, que estão muito boas, os produtos são de qualidade, e você ainda ganha um produto estiloso, seja pra guardar sua água ou pra colocar o seu celular dentro também. Nosso primeiro tópico, como sempre, é a grande surpresa do final de semana, e talvez a grande surpresa não venha como uma surpresa pra vocês, mas não tem como não colocar como surpresa pra mim. Vai ser a Mercedes, que todo ano tem grandes corridas no GP de Las Vegas, né? Ano passado foi uma grande prova da Mercedes, o Russell ganha com uma certa tranquilidade, o Hamilton ele larga lá de trás, escala o pelotão e tava muito rápido. Talvez se ele tivesse largado poderia ter disputado ali a vitória com o Russell, tido uma briga ali bem estilo Mercedes ali, dos dois brigando pela vitória, como era no passado e que há muito tempo já não é. Mas as baixas temperaturas que costumam acompanhar a corrida de Las Vegas, como vai ser nesse ano mais uma vez, as baixas temperaturas ali tanto da pista quanto da temperatura ambiente na hora da corrida, que são situações que favorecem o carro da Mercedes. Se Fórmula 1 fosse campeonato de snowmobile, a Mercedes era campeã mundial, o carro que funciona melhor no frio, e o GP de Las Vegas tradicionalmente acontece em climas muito baixos, à noite em um deserto costuma ser muito frio, também é o inverno, lá no hemisfério norte, então tudo isso contribui, são fatores que contribuem para que a Mercedes tenha uma boa corrida em Las Vegas, e eu acredito que eles vão vir com força. E como a gente tem aqui o comentário inclusive do Otávio Santos, o Kimi Antonelli vai emendar mais um pódio. Eu acredito sim que as Mercedes vão vir fortes o suficiente para pelo menos as duas estarem no pódio. Baseado no histórico da pista, baseado no histórico da equipe em relação a essa pista, né, como foi no ano passado mesmo, que a Mercedes estava 880, esse ano continua, né, 880, tem pistas que ela vai muito bem e pistas que ela vai muito mal. Las Vegas é uma das pistas que, quando a gente pega o ano passado, que o carro tava nessa mesma montanha-russa que tá nesse ano, ele foi muito bem aqui em Las Vegas. Então eu tendo a acreditar que sim, a Mercedes vai ter uma grande corrida e vem como a favorita para vencer o GP de Las Vegas. Passando agora para nossa categoria de flop, quem vai ser o flop do final de semana, quem vai estar abaixo do resultado, e mais uma vez eu vou apostar numa equipe, a minha aposta vai ser na McLaren. Isso porque, usando do mesmo argumento que eu acabei de usar para Mercedes,
a McLaren não tem a melhor das corridas no GP de Las Vegas. Claro que esse ano talvez seja uma circunstância diferente, já que a gente chega em Las Vegas com a McLaren tendo um carro talvez melhor do que eles tinham quando chegaram em Las Vegas no ano passado. Então, não sei o quão pior vai estar, mas não acredito que a McLaren consiga entregar um carro para o Lando Norris fazer o que ele fez nas últimas 2 corridas, dominar da maneira que ele dominou o México e dominou em Interlagos. Eu não acredito, eu não consigo ver essa McLaren tendo a mesma força, entregando o carro capaz do Lando Norris entregar essa Masterclass que ele entregou pra gente nas últimas 2 etapas. Daí, como a gente tem um comentário aqui até pra trazer do Chronotrap TV, o Norris talvez dê uma vacilada e termine em P5. E eu não digo nem porque o Norris deu uma vacilada, mas sim porque talvez essa McLaren não esteja boa o suficiente pra brigar com os carros que estiverem na frente brigando pela vitória. É uma equipe que vai ficar, como foi, por exemplo, o GP do Canadá, que também teve baixas temperaturas. É uma corrida que a gente pode ver as McLarens ali ficarem no meio do pelotão, sabe? No meio pra cima do pelotão, claro, não no meio pra trás, mas como foi o GP do Canadá ali, as duas um pouco mais atrás da briga da vitória, fazendo o trabalho delas. E sim, acredito que o Norris pode terminar em P5, que abre essa porta pro Max Verstappen tentar ganhar e diminuir ainda mais essa vantagem. Ou pro Piastri talvez tentar ganhar, mas Piastri tá no mesmo carro que o Norris e não vem melhor que o Norris nas últimas etapas, então acho difícil que também consiga fazer um milagre nessa corrida. Seguindo, a gente vai agora para a aposta do pole position da corrida, quem vai garantir a primeira fila, quem vai garantir a pole position neste final de semana na classificação, que vai ser novamente aqui no Brasil na madrugada de sexta para sábado, e acho que em todos os países lusófonos também, na verdade, vai ser na madrugada de sexta para sábado, só nos Estados Unidos que não vai ser. Então, na madrugada de sexta para sábado, teremos a classificação, e para mim a pole position fica com o senhor George Russell. Eu acredito que ele vem fazendo uma temporada excepcional, eu já deixei isso claro. Se você assistiu o último vídeo que eu postei no clube, que eu ranqueio a temporada dos pilotos, eu deixo claro que eu enxergo o Russell fazendo uma baita de uma temporada, entregando muito mais do que o carro dele permite, e eu realmente acredito nisso. Quando ele tem um carro para vencer corridas, ele não só vence, ele destrói a corrida. Ele fez isso 2 vezes já nessa temporada, e eu acredito que se a Mercedes tiver o carro para isso, ele pega essa pole position e larga na frente na corrida no sábado à noite lá em Las Vegas. Agora, como vai ficar o pódio? Como vai terminar a corrida, o top 3 depois dos carros completarem todas as voltas no circuito de rua de Las Vegas? Começando então com o terceiro colocado, para mim vai ser Andrea Kimi Antonelli. Eu acredito que ele vem numa fase muito boa, vem fazendo boas corridas, as últimas provas dele foram muito boas em questão de ritmo, mesmo que no México tenha acontecido o que aconteceu, não foi culpa dele, claro, não se classificou muito bem, sim, mas na corrida estava muito bem e acabou acontecendo de ser tirado pelo Carlos Sainz. E no Brasil, eu não preciso nem dizer, todos vocês têm fresco na memória a defesa absurda que ele teve pra cima do Verstappen, né, segurando a sua segunda colocação pra conseguir pegar mais um pódio na temporada, o segundo pódio dele. Ele tá muito mais maduro, ele tá conseguindo entregar resultados muito melhores, e quando a Mercedes entrega um carro pra ele, ele consegue fazer uma boa prova, inclusive nas últimas 2 corridas, terminando na frente do Russell. O que não necessariamente eu acho que vai acontecer nessa corrida, mas eu acho que vai acontecer como o Miguel Luiz 001 trouxe, pódio duplo da Mercedes. As 2 Mercedes vão terminar no pódio, vão estar com um carro muito equilibrado, vão estar com um carro muito bom no GP de Las Vegas. Acredito que não só elas, mas as Ferraris, o próprio Verstappen também vão estar muito bem nessa corrida, vão estar ali na frente, brigando no pelotão ali que pode ganhar essa corrida, mas ainda assim, eu acredito que as Mercedes vão estar um degrau na frente de todo mundo, só que a vida não vai ser tão fácil assim, não vai ser tão simples garantir esse pódio duplo, porque as Ferraris eu falei que podem estar ali na frente, só que eu não boto tanto na frente quanto talvez o Verstappen esteja. Tudo bem que eu superestimei talvez a capacidade do Verstappen nas últimas 2 corridas, como fiz no México e no GP do Brasil, que ele não conseguiu estar tão rápido quanto os líderes daquelas provas para conseguir vencer as corridas. No caso, os líderes, o Lando Norris nas 2 ocasiões. Mas como o Arthur Furtado trouxe aqui, o Max e as Mercedes vêm como favoritas. Eu concordo, e pra mim é os 2 que fecham o pódio. Só que na verdade, com o Max terminando em segundo lugar a corrida, o Max completa o pódio, ficando na frente do Kimi Antonelli, tentando tirar ali a vantagem pro Lando Norris. Só que o vencedor dessa corrida vai ser George Russell. Como o Levi trouxe, o Russell vai se tornar o primeiro a ganhar 2 vezes em Las Vegas. E eu acho que por tudo que eu construí até aqui, ficou bem evidente que minha aposta seria o George Russell para vencer essa corrida, porque, como eu falei, quando a Mercedes entrega um carro para ele, ele tá dominando. A Mercedes não consegue ser consistente nessa temporada, ela tem corridas 880, nas corridas 8, nas corridas boas,
o Russell vai lá, domina, termina no pódio, termina muito bem, e nas corridas 80 ele ainda briga pelo top 5. Se eu não me engano, foi só 1 ou 2 corridas que ele não terminou no top 5 em toda a temporada. Com essa Mercedes totalmente instável, principalmente no começo da temporada, que estava muito mais instável, é um feito impressionante. E se a Mercedes tem carro para disputar a vitória, o Russell vai estar lá e vai estar disputando essa vitória. Por isso, eu coloco ele como o vencedor do GP de Las Vegas para mim, se tornando o primeiro piloto a vencer 2 vezes nas ruas de Las Vegas. E nosso próximo tópico é, e o Bortoleto? O que vai acontecer com o nosso Gabriel, que vai estar competindo ali em mais uma prova nas Américas, como a gente viu ontem também no vídeo, que não vem sendo o melhor amigo dele. As provas das Américas, as pistas das Américas não vem tratando o Gabriel da melhor forma, ele vem abandonando com muita frequência, cometendo muitos erros nas corridas aqui das Américas, ele é o Antonelli ao contrário, enquanto o Antonelli vai bem nas Américas e na Ásia e vai mal na Europa, o Gabriel, ele vai mal nas Américas e vai bem nas corridas europeias. De tudo isso, eu quero ter um pouco de otimismo aqui, depois de alguns finais de semana abaixo esperado, especialmente o que aconteceu no GP do Brasil, que eu botei muita confiança nele também, eu botei bastante confiança no Gabriel e acabou não compensando, eu vou de novo tentar pensar positivo aqui, né? Trazer uma confiança para essa corrida, só que com os pés um pouco no chão, porque o carro da Sauber claramente não é mais o mesmo, apesar do Hülkenberg ter feito uma grande corrida do Nico, ainda assim dá pra ver que o carro da Sauber não é o mesmo, e o que dá mais mérito ainda pro que o Hülkenberg fez. Eu acho que foi uma grande corrida do Nico. Por isso eu coloco que as duas Saubers vão pro Q2, eu acho que tanto o Nico quanto o Gabriel conseguem se classificar no Q2, mas vão cair ele no Q2, e o Gabriel briga pelos pontos. Eu não afirmo que ele termina nos pontos, mas ele consegue brigar ali pelos pontos. A gente tem até o comentário aqui do William Barbosa, Bortoleto quebrando o tabu de não marcar pontos nas Américas, ficando na área de pontuação pela primeira vez. Eu acredito que há a possibilidade. Ele tem a qualidade, já mostrou isso ao longo do ano, que ele pode brigar por pontos com tranquilidade, só que nessas últimas etapas aqui nas Américas ele tomou algumas decisões afobadas, algumas decisões precipitadas que não ajudaram, especialmente aqui no GP do Brasil. No México, né, apesar de errar na classificação, ele pontua, faz uma brilhante corrida com aquela ultrapassagem no radiar no final para terminar nas horas de pontuação, então ele provou que pode pontuar nas Américas. Quem sabe ele não faz de novo em Las Vegas. Eu vou com o pé no chão, eu digo que ele briga, mas não dou certeza que ele termina nos pontos. E antes da gente ir para suas previsões, a gente vai para a previsão maluca desse final de semana. E assim, eu tenho minha colinha aqui que eu escrevo, né, pra saber, tipo, eu escrevo aqui, surpresa tal, flop tal, e eu deixo alguns bullet pointzinhos pra eu ir me guiando durante a fala no vídeo, né, pra eu não me perder na minha argumentação. E eu escrevi essa previsão maluca, eu escrevi todos os tópicos que eu ia falar antes de pegar os seus comentários pra trazer aqui pro vídeo. E cara, essa previsão maluca apareceu com muita frequência nos comentários, não da mesma forma que eu vou falar pra vocês, mas muita gente colocou isso. Porque minha previsão maluca é que o Behrman vai brigar ali no top 5 também. Que Oliver Behrman vai brigar no top 5 nessa corrida, o que, considerando as últimas corridas, talvez nem seja tão maluca, mas que ele vai brigar não só pelo top 5, mas ele vai brigar pelo pódio nessa corrida. Oliver Behrman vai brigar pelo pódio no GP de Las Vegas. E eu digo que muita gente disse isso, não necessariamente de que ele vai brigar. Como o Matheus Menei trouxe, muita gente disse pódio do Oliver Behrman. Muita gente afirmando que ele vai subir ao pódio. Minha previsão maluca é de que ele vai brigar pelo pódio. Ele vai conseguir se manter lá na frente e brigar pelo pódio, a Haas vindo bem ali, entregando um carro pra ele capaz, como vencendo nas últimas corridas. E de que ele briga pelo pódio, mas vocês estão confiantes que o Oliver Behrman vai pegar esse pódio. Quem zicou foi vocês agora, tá? E agora sim, a gente vai para as previsões que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do Clube da F1 ou no Discord do clube, que você pode entrar também clicando no link que vai estar na descrição do vídeo. Você pode enviar os seus comentários, participar de todas as ativações aqui que a gente tem no Clube da F1 por qualquer um dos dois lados, tanto pela aba de comunidades quanto pelo Discord, onde for mais fácil para você. Mas agora a gente vai pro que vocês enviaram, pensando nas previsões pro GP de Las Vegas. O Jefferson Felipe Souza de Santana trouxe aqui de que o pódio, vai ter um pódio do Hamilton depois do capacete novo, motivos porque sim, né? Motivos eu escolhi acreditar, fonte Arial 12, é isso. O Jefferson Felipe Souza de Santos tá como todo torcedor do Hamilton está nessa temporada, iludido, acreditando no impossível, e porque o cara tá com o capacete brilhante, o Hamilton toca aquele capacete de luzinha, de pedrinha brilhante, ele vai cegar todo mundo na pista, né? O cara vai olhar no retrovisor pra ver, tipo, a Ferrari do Hamilton chegando, vai brilhar lá o capacete dele, vai deixar o cara cego, ele vai errar a curva e o Hamilton vai passando todo mundo assim. Essa é a tática de gênio do homem. Assim, falando sério, é uma pista que a Ferrari teve uma boa corrida em 2023, especialmente, o Leclerc até chegou a brigar pela vitória, então não é uma pista que a Ferrari
vá mal. Eu acredito que a Ferrari vai ter uma boa corrida, vai brigar ali no top 5 da vida. Eu realmente vejo a Ferrari tendo uma boa performance. E talvez por ser uma pista que ajude, não é uma pista que favorece a Ferrari, mas uma pista que talvez não seja inimiga da Ferrari, né? Porque parece que a gente é 880 na temporada. Ou a pista é a favor da Ferrari, ou a pista é inimiga da Ferrari. Não tem um meio termo pra corrida ser decente, entendeu? Não existe. Então, assim, por Las Vegas não ser uma pista que odeia o carro da Ferrari, aparentemente, em pistas assim o Hamilton até teve boas performances, né? A gente viu no México, com a ótima classificação. Ele pode surpreender, quem sabe, né? Nesse final de temporada, depois de toda a treta, que ele foi até, né, jogou panos quentes na situação, falou que tá todo mundo trabalhando em equipe, o objetivo da equipe é maior, baixou a cabeça, né, ficou no lugar dele e falou ali, né, depois das polêmicas, né, que o John Elkann teve, caso você não viu, o presidente da Ferrari, John Elkann, falou que os pilotos, né, da Ferrari tinham que se concentrar em pilotar e falar menos, falando das reclamações que eles têm em relação ao carro, e os dois na coletiva dessa quinta-feira, lá de Las Vegas, botaram panos quentes na situação, falaram que eles conversaram, que a situação talvez tenha sido tirada de contexto, aquele papinho de todo, né? Vamos ver como eles chegam em Las Vegas então, mas não custa sonhar, né, Jefferson? O Lucas Pereira disse que não seja igual o Suzuka, não quero perder mais uma noite de sono à toa. Todo mundo pensa assim, Lucas. Mas, assim, eu não acho que isso deveria ser uma hot take, mas aparentemente é. Calma, eu vou contextualizar minha fala antes de falar. O clima, o ambiente, o marketing todo ali do GP de Las Vegas é cafona, né? Isso é fato, é verdade. Aquela cafonice de Las Vegas que tem ali, nossa, aquele vídeo de 2023 do cara gritando na cara do Pérez lá, tipo, o Pérez lá de boinha esperando ser apresentado e o cara vem com o microfone na cara dele, Sergio Pérez, gritando, e o Pérez lá assim, sabe, sem saber o que fazer? Então assim, tem a cafonice de Las Vegas. Dito isso, é a melhor corrida dos Estados Unidos, Las Vegas. Nos últimos 2 anos, pelo menos, foi a melhor corrida dos Estados Unidos. Tudo bem que ano passado, Cota foi muito boa, a corrida realmente foi muito boa em Cota, mas Las Vegas, pra mim, é a melhor pista dos Estados Unidos hoje em termos de o que entrega pra corrida. Então, se eu tivesse que apostar, vai ser bem o oposto do que foi Suzuka. Eu acredito que vai ser uma boa corrida. O Churras disse, Oscar Piastri vai fazer uma corrida decente, mas não vai ser o suficiente pra bater o Norris. Cara, se a McLaren não tiver tão bem quanto se projeta que ela não esteja, eu acho que assim, mesmo se ele fizer uma corrida suficiente pra bater o Norris, não vai ser o suficiente pra ajudar ele no campeonato, sabe? Porque ele precisa tirar 25 pontos nos próximos 3 finais de semana. Então, tipo assim, se ele termina, sei lá, em quinto e o Norris em sexto, vamos dizer, se ele termina em quarto e o Norris em sexto, que seja, é pouco ponto, vai tirar o quê? 4 pontos, né, o todo. Não ajuda o Piastri de jeito nenhum. Ele precisa vencer a corrida. O que o Piastri precisa fazer se quiser sonhar com alguma coisa é vencer a corrida e torcer pro Norris ter uma corrida medíocre. Então, assim, decente pro Piastri é ruim, sabe? Uma corrida decente pro Piastri é uma corrida ruim. A situação dele é bem difícil, especialmente pelo que se espera da McLaren nesse final de semana e porque, assim, mesmo se, nos dois lados da moeda, se o carro estiver bom, tá bom pro Norris, se o carro estiver ruim, tá ruim pro Piastri também. Então, assim, independente de como tiver o carro da McLaren, ele precisa torcer pra um desastre pro Norris, mesmo que seja uma corrida decente dele. Se não tiver o desastre pra cima do Norris, não muda nada a situação do campeonato. O Rubens, 66890, disse, primeira vitória do Antonelli. Esse foi um que apareceu com muita frequência também. E apesar do Antonelli ter sido melhor que o Russell nas últimas 2 corridas em questão de resultado na pista, no México você ainda pode discutir que em ritmo de corrida o Russell estava melhor, teve até a troca que o Russell abre, só que daí o Piastri passa os dois e eventualmente o Russell fala, ok, se eu não conseguir alcançar o Berman, eu devolvo a posição, então ele tira o pé e devolve pro Antonelli. Então você pode discutir que no México o Russell tinha um ritmo de corrida melhor, mas no Brasil não tem discussão, o Antonelli foi disparado melhor. Só que ainda assim, foi uma corrida, ele foi bem nas últimas 2, ele está muito bem, mas ainda assim o Russell é o melhor piloto da Mercedes e com uma certa folga, uma grande vantagem pra falar a verdade. Então, pro Antonelli vencer, se o carro da Mercedes estiver realmente nesse nível que eu tô apostando que esteja, tem que acontecer alguma coisa com o Russell, talvez um pneu furado, talvez um toquezinho ali que atrapalhe ele, abandonar, né, talvez mesmo. Eu acredito que em condições normais de temperatura e pressão, em CNTP, nosso mano Kimi Antonelli termina, cruza a linha de chegada atrás do Russell. Mas a gente tá falando de uma corrida de Fórmula 1, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer de fato. Até falando nisso, a gente tem o próximo comentário do Cauã 5. Teremos mais de uma bandeira vermelha nesse final de semana. E Las Vegas é uma pista que pode ser propícia a isso. Tem alguns trechos ali que não tem uma área de escape de verdade. Tem alguns trechos daquela pista que se tu bater no muro, a única solução é bandeira vermelha. Nem safety car resolve. Tem uns trechos ali que se você bater é bandeira vermelha. Então assim,
Se tiver uma panca no meio da corrida, ano passado a gente teve batidas em Las Vegas. Se tiver uma panca no meio da corrida, pode ter uma bandeira vermelha. Mais de uma eu acho ousado, porque, assim, bater, não que seja impossível bater em Las Vegas, mas bater nesse nível e onde você precisa bater para causar a bandeira vermelha, talvez não seja tão comum. Pode acontecer, mas talvez não seja tão comum. Então mais de uma é uma aposta ousada, Cauã. Mas eu acredito que pode ter, porque a gente tá chegando num nível aqui nessa parte do campeonato que tem muita coisa em jogo. Os pilotos precisam entregar resultado nessa parte. Tem muitas disputas acontecendo. Título de pilotos, você tem o próprio briga pelo P2 nos construtores, briga pelo P6 nos construtores. Você tem muitas brigas acontecendo. Principalmente lá no fundo do pelotão, que você tem 4 equipes brigando pelo P6. Então essas equipes ali no fundo do pelotão vão estar se matando pelos 2, 3, 4 pontinhos ali do fundo da zona de pontuação, sabe? E isso pode dar uma resenha ali com alguma batida, uma manobra ousada pra tentar garantir esses pontinhos extras pra subir ali na tabela, no bolo ali de Haas, Aston Martin, Racing Bulls e Sauber. Quem sabe? Não é impossível, Sr. Cauã. Pensando em como tá o campeonato, não é impossível. Mas aí tá as previsões do GP de Las Vegas de 2025. Eu quero saber, como sempre, a sua opinião. Não esquece de deixar lá nos comentários se você concorda, discorda, o que você mudaria do que eu disse aqui no vídeo. Eu sempre quero saber o que você tem a dizer, então não esquece de comentar aqui na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso também se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também outra forma de ajudar é clicando no botão aqui Seja Membro, se tornando membro do canal. É totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas que realmente ajuda muito a produzir todos esses vídeos aqui pra vocês. E não esquece de conferir a Go Black que tá rolando da Go Case. Você pode conferir no comentário fixado lá várias promoções, vários itens especiais que você pode personalizar e deixar exclusivo, único, seu, com as ofertas que estão rolando agora por conta da Go Black. Então não deixa de comentar aqui usando o cupom CLUBEF1 para garantir mais descontos acima de R$ 99. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.